Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gui. Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver aqui TK e Ryan Santos, o nosso sociólogo, no Redcast. E os dois estão relembrando tretas do passado, porque um já alfinetou o outro. E é engraçado como nessa nova fase de vida, de produção de conteúdo do Ryan, pessoas que lá atrás ele criticava, hoje estão de alguma forma perto dele. Não os grandes, né? Um exemplo, o Geração de Valor, ou até mesmo o Primo Rico, mas TK, o Toguro, estão indo no programa dele. Pablo Marçal, que indiretamente vai no programa dele lá, tá tendo algum tipo de conexão com ele. Uma nova fase do Ryan mais diplomático, talvez tenha sido a paternidade. A gente vai ver esse vídeo, o link original tá aqui embaixo. Vamos lá. Quando eu falei que ia vir aqui no podcast, eu tenho uma... Tinha, né? Hoje eu não tenho nada. A gente tinha uma treta antiga, eu e o Ryan, nós vamos falar sobre. Não, a treta é antes de você contar a treta. Aí eu falei pra minha esposa assim, eu vou no podcast lá do Júnior, do Ryan. Eu falei, lembra do Ryan? O Ryan, quem é o Ryan? Eu falei, aquele cara me atacando na internet ali. E você vai no podcast? Aquele preto, aquele negão. Assim, aí ela falou assim, e você vai no podcast? Eu falei, vou. Ué, eu não iria jamais. Eu falei, é diferente de uma pra mulher. Homem, tipo, tá tudo certo. Você acha que mulher leva pro coração? Nunca mais. Não, mas eu nunca peguei. Pegar pesado, eu nunca peguei com você, não. Pegou. Quem bate, esquece. Pegou porque assim, na verdade é o seguinte, na verdade nem pegou pesado, eu não entendia como é que era o game da internet, eu comecei na internet, fazia meus vídeos. Aí começou um cara a começar a falar que não vende carro, ele aluga, é mentira, começou a me chamar de mentiroso. Aí eu falei, vamos lá. É o seguinte, eu tinha Kobe, eu tinha um grupo de empresários e um cara chamado Amadeu Royal 4x4. Não era Amadeu, não foi Amadeu. Não, começou com o Amadeu. Tá, porque o Amadeu é meu amigo. Então, o Amadeu foi o primeiro. Ah, tá. Começou com o Amadeu. Aí o Auto House ficou com ciúme do Amadeu e pagou um acima. Tá. A gente tinha escadinhas no negócio. E o Amadeu, na época que ele entrou, a gente ofereceu pro cara que tá num patamar acima de 40 mil por ano, a gente ofereceu a podcast pra ele contar a história de vida dele. E, cara, foi um dos podcasts mais assistidos aí da história do meu canal. E aí... Cara, vale relembrar que essa atitude do Ryan, né, de vender ali um espaço publicitário no seu canal na época, foi algo revolucionário, porque ele trouxe nomes como Kaiser e tantos outros jovens aí que a gente nem sabia que existia, começaram a ter audiência por conta dele. E olha que coisa louca, né? Hoje em dia é grátis para você ir no podcast, basta você ter uma certa relevância. Naquela época, pessoas que não tinham relevância queriam estar na Kobe, queriam participar aqui, ó, da Kobe. Queriam participar da Kobe para quê? Para ter audiência, para ter a sua imagem atrelada à do Ryan de alguma forma, para poder fazer o quê? Vender seus cursos, vender seus produtos. Olha como o mundo era um tempo atrás, galera. Tudo isso mudou. Hoje em dia não faz sentido, tá? Esse Auto House, o Alex, um abraço aí pro Alex e pra Bárbara, ele entrou... E aí, cara, nessa época eu era igual puta, cara. Se tá pagando, tá comigo, então eu promovo, entendeu? E aí... Tinha uma treta entre Auto House não e tinha treta. Não, TK. treta nenhuma. Você falou assim, quem que é o cara que é hypado do carro? TK. Vamos atacar ele pra trazer atenção pra nós. Não, mas eu não tinha equity, não tinha equity, Você quer ensinar o padre a rezar Não missa? tinha equity, não tinha equity, não. Vamos atacar, quem que é o cara do seu ramo? É o TK, vamos atacar ele, pra você chamar atenção. Pior que eu fiz isso com Hotmart, eu fiz isso com muita gente. Eu não tenho mágoa nenhuma. Então, aí, eu sentei com ele, qual é a fraqueza do TK? Aparentemente, nessa época o TK vendia carro, como é que era? Parcelado no prazo. No prazo, isso. Não é? Aí alugava, tinha um Não, alugar nunca. Sempre eu vendi, mas eu vendia no cheque, com cheque, etc. Isso. Aí chegou um momento que os caras começaram a se escudar calote, assim, você parou com isso. Sempre, né? Isso é normal, E aí falou, não. O maior do Brasil não é o TK, não, porque aqui a gente vende à vista. À vista, aí começou, porque não vende. Aí começou essa rivalidade lá, alimentada por mim. Entendi. Mas eu não entendia, alimentei tipo a treta, eu não tinha equity nesse bagulho. Você era tipo Pilatos. Não, e eu não entendia, não. Que porra, que Pilatos. Mas eu não tinha treta com ninguém, tipo assim, com ninguém. Jesus do Barrabás. Eu não tinha treta, eu só vi um cara não tinha verdade, não tinha treta, não. Eu falava assim, que esse cara nem me conhece, tá falando esse bagulho, eu ficava puto. Se fosse hoje, eu ia, vambora. Mas na época eu não sabia como é que funcionava. Mas era só isso, então. Só isso. Que o TK não era o maior do Brasil. Não, que ele não vendia, era de leve, viu? Agora você vê como é que... Quanto tempo faz isso aí? Faz uns 6 anos, 7 anos? Foi 19 pra 20. Então, você vê como é que é. 2019 pra 20. Tamo vivo aqui na internet até hoje, cada vez maior. Exato. É isso mesmo. Cara, era coisa de leve. Tipo, a minha loja é maior que a dele porque aqui os meus clientes me pagam à vista e lá paga
ele aluga os carros consignados, não sei o que. Era essa a treta. Não, Eu já entrei em treta muito mais. Você sabe muito bem que eu entrei em treta muito mais do que dizer que ele vendia carro Vai consignado. pensando hoje. Ele conhece. Cara, e vou te falar, existe algo chamado custo de aquisição do cliente. E uma das coisas que o Ryan sempre fez ao longo da trajetória dele foi essa, né? Fazer o custo de aquisição do cliente dele através da treta. Inclusive, eu conheci o Ryan por causa de uma treta. Eu acompanhava muito o Thiago Fonseca. E não sei o quê. E ele tinha um bordão, um lema que ele falava assim, ó. Que ele era o nego grana. E aí tá, eu assisti os vlogs dele lá, assisti ali o negócio de ganhar dinheiro na internet. Mas eu nunca tive assim, como é que se diz? Eu tinha vontade, mas eu nunca tomava uma ação de fazer algo. Né, pra ganhar dinheiro na internet, enfim, começar um canal no YouTube, fazer qualquer coisa que seja, hein, tá? Eu ficava só na vontade. E aí, quando eu vi um vídeo do Ryan falando que apareceu pra mim, recomendado no YouTube, que ele não era nada de nego grana, que era o nego grana de verdade, era ele. Aí ele falava o porquê. Aí eu via lá que ele estudou, não sei das quantas, falava não sei quantos idiomas. Isso me chamou a atenção. E ele começou a produzir muita polêmica, muita coisa que às vezes a gente pensa, só que não tem coragem de falar. E aí meio que, conheci o cara. E aí fui pro funil dele, aí comprar um produto barato e tudo mais, enfim. Eu acho que todo mundo fez esse game com ele até ele chegar no patamar de vender a QIFI, né? A participação dele lá e encher o bolso de dinheiro. Mas pensando hoje, cabeça de hoje, não, nada. É porque eu não sabia. Manda, vem aqui ver meu DRE. Não, eu não tava acostumado, tipo assim, na época. Hoje que você vou falar que vou falar de mim. Tem hate. Teve Não, hate hoje em dia eu tô falando coisa pior, né, não? Hoje em dia. Hoje em dia tem o hater pra caramba, normal. Aí, mano. Todo e mundo essas tatuagens aí? Conta pra gente essas tatuagens. Então, isso aqui. Aí foi quando eu reagi a gostar de você. Eu falei, cara. Ah, é? Aí, quando eu falei, puta, a gente tem o mesmo pensamento aí. Mas mesmo você cheio de tatuagem, você pensou, cara, esse cara tem razão? Eu concordo com você. Gente, eu tenho tatuagem, eu tenho os braços fechados, eu tenho uma tatuagem aqui na perna, eu tenho muita tatuagem. Eu sempre falo que quem faz tatuagem é emergente, pobre. Rico de berço não faz tatuagem. Salva as exceções. Toda regra tem exceção. Não, é isso aí. Então, o cara que faz tatuagem, igual eu fiz no momento na minha vida que eu me libertei de várias coisas, tava com o meu negócio próprio, eu tava meio que cabeça, vou fechar meus 2 braços. A pessoa quando faz tatuagem, ela tá com alguma parada ali que ela meio que... A tatuagem é uma válvula de escape. Entendi. O rico de berço, que tem uma família estruturada, pai, mãe, avô, não faz. Só se ele for muito... Se ele tiver muito... rebelde. E esse clique, ovelha afro-brasileira. Ovelha afro-brasileira. Sabor, ovelha. Você tá entendendo? Não pode falar, mas só se ele for um cara... Mas assim, isso aí deu clique quando? Você tava em Courchevel, você falou que você a parada foi o seguinte, eu tava numa viagem internacional, eu e minha esposa, e aí um dia chegou um gringo e perguntou, né, falou da minha tatuagem e perguntou se eu era jogador. E aí eu falei, não sou. E aí eu falei, aí eu olhei, aí naquele momento ali... Parabéns, você por um momento você foi preto. Sério? Cara, isso, eu juro pra você, isso acontece, toda pessoa que é negra está em um ambiente que o negro não, entre aspas, merece estar, a primeira pergunta que fazem, é jogador. Você é jogador? Cara, eu fico puto, eu juro. Caraca, qual é a brisa desse Como se você só ganhasse e eu respondo assim, não, cara, eu sou ator pornô. Aí o cara dá uma risadinha e tal, não sei o que, eu falo, não, cara, eu sou youtuber, não sei o que, mas assim... Aí o cara perguntou se você era jogador, né? Significa, cara, foi uma maneira leve dele dizer, cara, você não merece estar aqui. Pode ser. Aí na hora, aquele momento ali, ele falou das tatuagens, beautiful. Aí eu, legal. Aí eu olhei em volta assim, eu vi que não tinha ninguém com tatuagem. Ninguém. Mas você não tava no Brasil? Não, eu tava fora. E eu tava tranquilo ali, até então eu tava vivendo minha vida como sempre. E aí esse gringo perguntou, aí eu reparei aquilo. E dali em diante eu comecei a reparar que todos os lugares que eu vou, que são o pessoal rico frequenta, ninguém tem tatuagem. Salvo exceção um ou outro, mas não tem. E aí foi quando eu comecei a perceber que o rico, de berço, ele não faz tatuagem. Aí eu pego minha filha que nasceu rica, porque eu trabalho, eu sou emergente, minha filha é rica. Minha filha não vai fazer tatuagem. Não vai. Não vai. Mesmo ela olhando o corpo... Tua mulher tem tatuagem? Tem tatuagem. Pô, como é que você vai educar isso? Eu já tô educando. O pai foi bobo fazer isso aqui. Pai foi bobo? Já tô educando já, porque eu não quero que ela tenha tatuagem. Não quero. Porque aí eu comecei a ver que as pessoas ricas, amigos meus que são ricos de berço, não tem tatuagem. Você é rico de berço? Tem tatuagem? Eu só não tenho a tatuagem mesmo. Mas e aí eu comecei a perceber isso aí. Aí todos os taços eu tenho. Ficou bravo comigo na internet. Gente, eu tenho poder de fala. Eu tenho tatuagem. Tem poder de fala. E eu viajei pra falar na parada e eu vi que não tem. E eu filmei vários lugares. Aí eu fui pro esporte. Aí o pessoal fala assim, mas Neymar tem tatuagem. Novo David rico. Beckham... Não é isso aí não. Não é isso. David Beckham tem deu tatuagem. na base. Não. É uma bolha que os caras vivem, jogadores de futebol, é uma bolha. É uma bolha que a galera vive, então todos têm tatuagem, todos vão ter. Agora sai da bolha.
Jogador de golfe. Tem tatuagem? Ninguém tem. Polo? Também não. Tem tatuagem? Tênis? Tênis não tem. Cara, se tiver, Tênis tem. não tem. Então você vai nos esportes de rico, não tem. Piloto de Fórmula 1. Agora, o Hamilton parece que tem, né? Não sei quem falou que o Hamilton tem. Hamilton tem. Mas na grande maioria não tem. Porque a pessoa fala assim, pô, mas o Neymar tem, o Messi tem. Porque eles vivem na bolha do futebol. É normal no futebol ter. E foram tatuagem. abusados na base, deram o cu na base. Aí eu já não sei. É uma teoria que um amigo meu tem aí, que a pessoa enche o corpo de tatuagem, igual esse camarada aqui, ó. Fez base de futebol, encheu o corpo de tatuagem por traumas que ele teve Não, mas não é todos, na não. adolescência É dele. só os que não tem pai presente, entendeu? Os que tem pai, eles não... Mas esse caso do TK, tipo, ele sendo presente na vida da filha dele, isso, ele assusta ela pra dizer assim, ó, aqui não. Ó, no meu caso, meu pai foi comprar cigarro, não voltou nunca mais. Meu pai foi comprar cigarro. Foi, nunca mais voltou. Aí minha mãe conheceu meu padrasto, era um cara drogado, cheirador de cocaína. Olha lá, E Carlos, agredia minha mãe, cheirava cocaína na nossa frente. A gente vivia... Você viu isso Vi. na sua Caraca, que ódio 8 anos desse de idade, eu R. entrei, ele tava cheirando cocaína, tinha um prato Você cheio- sabia o que era droga com 8 Eu anos de sabia, idade? Sabia. Não, já deu tiro dentro de casa, tiro. Morava na Alameda Glete, deu um tiro dentro de casa. Então, assim, eu vivia num ambiente ali, tipo, de violência. Um cara que era viciado em droga. Ô, Ryan, eu em 16 anos, eu morei em 20 lugares diferentes, cara. Porque eu era despejado. A gente era despejado. Morava num lugar, não pagava aluguel, tinha que sair. Ué, Ia doido, morar né? de favor, e despejado. Uma vida 21 lugares desgraçada, diferentes. né? Carregando mala atrás. Eu tenho que sair, não pagou aí, naquela época existia aqueles fiador, você ia no jornal, ia pegar o fiador no jornal. Eu era criança, mano. Aí meu padrasto ia lá pra arrumar um fiador, a gente ia cair pra dentro de outra casa. Morava até ser despejado. Então, em 16 anos, eu morei em 20 lugares diferentes. Então, não tinha base nenhuma na minha casa, base nenhuma. Foi o ambiente que eu vivi. Então, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, montei minha loja, comecei a ganhar dinheiro, eu me libertei Irmão, a vida é 5, 10 vezes mais difícil pra quem não teve pai dentro de casa. muito. Cê é Pô, louco. demais. Você é realmente... Demais. Eu sou prova disso, tá? Vida é muito difícil. Porque o pai talvez você que tenha o seu pai em casa, você não dá valor a algo chamado conselho e direcionamento de vida. E aí você precisa ter um filtro. Hoje em dia, você ganhar dinheiro é muito diferente como o seu pai e a sua mãe ganharam dinheiro. Então, você não pode pegar tudo que eles falam e levar ao pé da letra e achar que aquele conselho é o melhor. Mas eles têm mais experiência com situações e com coisas que eu e você passamos, que às vezes a gente não sabe reagir. E o teu pai, principalmente se você tiver um pai presente ali, ele vai saber te direcionar. Falando, cara, eu passei por isso, você pode falar isso, fazer isso aqui, ou então puxa, encolhe. Eu tive que aprender isso meio que na marra. Entendeu? Eu tive que virar homem na marra, porque eu não tinha uma referência de um homem. O que é o ser um homem? O que é assumir a responsabilidade? O que é... E mesmo assim, mesmo não tendo, eu fui. Então, a facilidade de você ter um pai em casa não é por financeiro, mas é pela estabilidade emocional que ter um homem dentro de casa traz. Ah, mas meu pai batia na minha mãe. Ah, mas isso, mas aquilo. Cara, num contexto geral, ter um pai em casa é a melhor coisa que você pode ter. Realmente um vencedor, Louco, cara. você é louco. Não, Pra chegar onde você chegou sem ter essa base familiar, e dizer que você morou em... Cara, é o seguinte, vou deixar aqui o link original, esse vídeo já tá muito longo. Eu sou o Gui, até o próximo vídeo.